Querida comunidade aqui reunida neste segundo domingo da Páscoa, 8 dias após a Páscoa, a Igreja celebrou esta oitava com solenidade, com alegria, como sendo uma só celebração, a de Páscoa. E a cada domingo nós celebramos e repetimos aquele mesmo convite que Jesus fez: fazer isto em minha memória. Hoje a palavra de Deus destaca diversos aspectos para nós. De modo especial faço acento em 3 deles: a importância da comunidade. Jesus que vem recuperar e dar paz, perdão, misericórdia. E depois a nossa ausência ou a nossa acolhida a Jesus. O primeiro deles, a comunidade e a importância da comunidade se reunir. Nós passamos a fazer parte da nossa comunidade com o sacramento do batismo, onde eu sou inserido em Cristo. Eu faço parte, como o padre ao marcar, o ministro ao marcar o neobatizado diz: agora fazes parte do povo de Deus. Então é na comunidade que nós experimentamos. E por isso, quando nos reunimos, é de modo especial aquela mesma reunião, a Assembleia dos Eleitos. Deus se faz presente no meio da comunidade. Ele está no meio de nós. E a comunidade faz maravilhas. Isso nós ouvimos na primeira leitura do Atos dos Apóstolos. Eles se reuniam nas praças, traziam os doentes para ouvir os apóstolos, para ao menos a sombra de Pedro tocasse e os doentes ficavam curados. Parece até mesmo a descrição de Jesus, pois eles antes buscavam a Jesus para que Jesus os curasse, mas depois da ressurreição vão aos apóstolos, vão à comunidade, porque Jesus está na comunidade. Por isso nós buscamos a comunidade, buscamos o Padre para nos ungir, para nos abençoar, buscamos a igreja para participarmos dos sacramentos, pois Jesus está presente. É Jesus que cura, é Jesus que se manifesta. E é na comunidade que fazemos esta experiência, como a primeira parte dos discípulos, eles estavam reunidos e era o primeiro dia da semana. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Então, o domingo torna-se para a comunidade cristã a grande referência. Neste dia, aos domingos, eu me reúno. É o dia da comunidade se reunir. E depois de nos reunirmos em comunidade, é o dia em que as nossas famílias muitas vezes se reúnem. É o dia do descanso, é o dia da reunião, é o dia de comermos e nos alegrarmos. Mas o domingo, as alegrias que nós temos fora da igreja não deveriam nos tirar da alegria maior que é estar na igreja. Aqui é o nosso lugar. O Evangelho já nos mostra que no primeiro dia estavam reunidos, mas faltava alguém. No texto hoje, Tomé não estava, mas nós vamos falar de Tomé daqui a pouco. O segundo ponto que ressalto é Jesus, e o Evangelho de João diz: Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco.
Jesus não é um fantasma que atravessa paredes, portas, que vem para assustar. Jesus não é um espírito vagando por aí. E aquele que crê em Jesus não crê também nestas coisas que ficam colocando nas nossas cabeças. Um espírito que vaga, um espírito que bate porta, um espírito que faz isso e aquilo. Jesus é pessoa. E nosso encontro com Jesus. E Ele diz: a paz esteja convosco. Para mostrar exatamente, Ele vai dizer, não, depois dessas palavras, Ele mostra a mão, as mãos e o lado. É como se Jesus mostrasse a identidade dele. Para dizer: vocês estão vendo? Sou eu mesmo. Aquele que foi pregado na cruz, aquele que foi pregado nas mãos, aquele que foi chagado, que é o seu lado aberto pela lança, não fez um rasguinho qualquer, uma feridinha ao lado, abriu o seu lado. Tanto é que Jesus convida Tomé, depois de 8 dias, quando a comunidade de novo se reuniu: põe a mão aqui, Tomé, sou eu mesmo, põe a mão do meu lado aberto. Provavelmente a abertura do lado de Jesus dava para Tomé colocar a sua mão lá dentro, pois é a lança que lhe furou. Era Ele mesmo, era o próprio Jesus. Nós nos encontramos com Jesus na comunidade. Nós nos encontramos com Jesus na Eucaristia, acima de tudo. Por isso, meus irmãos, a importância de celebrarmos, de estarmos na igreja. E a mensagem de Jesus que o Evangelho de João hoje repete para nós 3 vezes: a paz esteja convosco. Essa mesma frase, essa mesma saudação, a igreja toma para si e nós a repetimos a cada missa: a paz esteja convosco. Vamos recuperar um pouquinho essa imagem. Jesus estava com os discípulos, aqueles mesmos que Jesus chamou, aqueles mesmos que fugiram, aqueles mesmos que negaram Jesus. Você conhece esse homem? Não, não conheço. Você é do grupo dele? Não, não sou. Aquele mesmo grupo que Jesus, carregando a sua cruz, nenhum deles foi lá ajudar. Tiveram que pegar o Simão Sirineu que estava passando, porque fugiram. Aquele mesmo grupo que não ficou aos pés da cruz, apenas Maria e mais algumas amigas, e João aos pés da cruz. Se fosse nós passarmos por isso, qual teria sido a nossa frase ao nos encontrarmos com aqueles que nos negaram, com aqueles que nos abandonaram? Qual teria sido a frase que nós daríamos já assim, de supetão? Não sei. A frase de Jesus é: a paz esteja convosco. Por isso é transformador este encontro, meus irmãos. Ele não julga, Ele não condena, Ele deseja misericórdia, paz, amor, abraço fraterno, perdão. Por isso aqui é o lugar da comunidade se reunir, é o lugar da festa, é o lugar do perdão, é o lugar do encontro, é o lugar de recuperarmos nossa identidade. Ser cristão é aquele que supera as dificuldades, que perdoa, que vai em frente, que caminha. É aquele que vive como Cristo, amando,
perdoando, olhando para o alto, sabendo que a nossa meta é o reino. Os discípulos ficaram extasiados, pois era verdade, o Senhor ressuscitou como tinha dito. Saíram daquela celebração exaltando de alegria, cantando como o salmo: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele ressuscitou verdadeiramente. E ao contar isso lá fora, para os que não estavam, Tomé disse: eu não acredito. Eu não acredito nisso que vocês estão falando. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. A lógica de Tomé era: eu preciso ver para crer. A lógica de Jesus é outra. Felizes. Essa é a bem-aventurança de João nesse texto. Bem-aventurados, felizes aqueles que crerão sem ter visto. Crer para ver. A igreja celebra isso cotidianamente. Eu creio que Jesus está aqui, e por isso aquele pedacinho de pão partilhado não é só um pedaço de pão, é Jesus. Eu creio que Jesus está, por isso que quando o Padre coloca a mão sobre você e diz: os teus pecados estão perdoados, você sai feliz, cantando alegre, que Jesus te perdoou em nome da igreja. Por isso que aquele que é batizado, eu te batizo, é Jesus que te insere na comunidade, e assim sucessivamente nos sacramentos. Por isso, meus irmãos, esta alegria de crer que Ele está. E Tomé fez essa experiência. Jesus diz: vem cá, Tomé, não seja incrédulo, mas fiel. Põe sua mão aqui, sou eu mesmo. O texto não fala se Tomé pôs a mão, mas o texto diz da profissão de fé de Tomé: meu Senhor e meu Deus. São doces essas palavras: meu Senhor e meu Deus. Por isso, querida comunidade, não se esqueça, aqui é o lugar. Queridas crianças, adolescentes, adultos, hoje vocês vão fazer parte, pela primeira vez, desta comunidade que toca Jesus. Nós todos que comungamos fazemos esta experiência de tocar e acreditar: é Ele mesmo, é Ele que eu comungo, é Ele que está em mim, é Ele que vive em mim, meu Senhor e meu Deus. No texto de hoje, quando Jesus diz a paz, Ele vai soprar sobre os discípulos e dizer: recebei o Espírito Santo. Os adultos hoje vão receber hoje este mesmo sopro do Crisma. Recebei o Espírito Santo. Não é para ficar trancado o Espírito Santo, é para cada um chegar em casa e contar para aquele que não está: eu vi Jesus, eu toquei Jesus, eu comunguei de Jesus. Vem comigo, vem domingo que vem no primeiro dia da semana, pois Ele falou comigo. Um instante de silêncio. Prepare seu coração e deixe essa palavra nos tocar. Ele falou comigo. É Ele, meu Senhor e meu Deus. Amém.